Olá pessoal, bom dia a todos. É sempre uma grande satisfação, uma honra ter vocês junto da gente nesse bate-papo. Tanta pessoa amiga entrando aí. Muito bom, Lara, Dr. Tiago, Ana, Ricardo Urso, Washington, muito bom, Paulo Guilherme, muito bom dia a todos vocês, muito legal. O assunto hoje é um assunto interessante mesmo, sabe? É um assunto às vezes que a gente pouco conhece, né? Pouco divulgado, né? Nas mídias, nos meios, né? Sociais. Muito legal contar com vocês aí, uma grande honra ter vocês junto da gente nessa conversa. Bom dia, Dulce, a todos que estão entrando. Esse assunto que a gente vai falar hoje, as moedas sociais, né? Como até uma forma de uma economia alternativa no Brasil, uma economia alternativa para o Brasil, né? Que não é só no Brasil também. É um assunto assim que a gente vai falar um pouquinho e que é tão amplo e a gente precisa olhar para isso, enxergar essa questão que é uma grande alternativa para a nossa economia, para os momentos em que a gente está vivenciando e que na prática já existe há um bom tempo e funcionando, viu? Funcionando muito bem. A gente teve contato aí com alguns casos, né, muito interessantes e a gente vê que funciona. É só a gente olhar para isso e querer fazer, tá? Isso é muito legal, né? Quando a gente fala de moedas sociais, eu vou começar falando de uma coisa um pouquinho diferente. Acho que todo mundo já ouviu falar de criptomoedas. Elas são moedas, né, que podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico, servir como um meio de troca, facilitar transações comerciais. Todo mundo já ouviu falar de criptomoeda, né? A Bitcoin é a mais conhecida das criptomoedas existentes, né? E ela é bem diferente do real, do dólar, do euro, né? O primeiro motivo dessa diferença é que não é possível a gente mexer no bolso, abrir a carteira, né? E encontrar lá uma Bitcoin esquecida, perdida lá dentro, né? Ela não existe fisicamente, é totalmente virtual. Ela não é controlada pelo Banco Central. Ela é produzida assim por milhares de computadores, né? Pessoas que emprestam as máquinas para criar bitcoins, algo parecido, né? Registrar as transações feitas, né? Muito interessante, né? Para quem sempre pensou numa economia assim convencional de circulação de moedas, né? Isso até parece um pouco loucura, parece alguma coisa que não vai dar certo, uma tendência financeira só, mas na realidade a gente vê o que está acontecendo com as criptomoedas, né? É uma realidade, é algo que está em plena expansão, né? Com as criptomoedas a gente pode contratar serviços, comprar coisas no mundo todo. Muitas empresas estão aceitando as criptomoedas em todas as transações. Tem países já que estão movimentando, né, se movimentando no sentido de regularizar toda essa circulação de criptomoeda. No Brasil, recentemente, né, em plena pandemia, foi criada uma criptomoeda nacional, a BDM, agora em tempos de pandemia, né? Mas nós não viemos aqui para falar de criptomoedas. Na verdade, eu estou mencionando isso para falar como as coisas novas, alternativas, até um pouco fora do padrão, né, do convencional, muitas vezes elas são muito boas e vêm para ficar, vêm mesmo para mudar os conceitos antigos que a gente tem daquele convencional, né? O que a gente vai falar hoje é de uma economia alternativa. E quando a gente fala de economia,
a gente lembra sempre de dinheiro, de moeda. É intrínseco essa palavra, né? Economia, dinheiro, economia, moeda. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês sabem que o real, né, que é a nossa moeda oficial, não é a única moeda em circulação no Brasil? Não é a única moeda nossa de circulação válida no Brasil. Lógico, né, nós não estamos falando aí do dólar, do euro, né, que são moedas aí internacionais, né, que acabam circulando dentro do Brasil, né? Mas eu estou falando de moedas oficiais, moedas legais, autorizadas pelo Banco Central, autorizadas para circular no país. Vocês sabem que existe uma moeda que se chama palma, uma que se chama gostoso, Maracanã, tem moeda que se chama terra, Mumbuca, Justo, Sampaio, Capivari, tem moeda que se chama Cidade de Deus. São as moedas sociais, são as chamadas moedas sociais, moedas complementares, né? O Banco Central, se a gente entrar no próprio site do Banco Central, tá, a gente vai olhar isso, a gente vai enxergar o que eu estou falando aqui com relação às moedas, né? Ele reconhece atualmente cerca de 103 moedas sociais, moedas reconhecidas, autorizadas a estarem circulando, com algumas características um pouquinho diferentes. Essas moedas, elas não vêm substituir o real, mas elas forçam o dinheiro a circular dentro de uma comunidade. Que elas são lastreadas, né? Elas são, vamos dizer assim, garantidas pelo real, que é a nossa moeda oficial, mas elas só valem num comércio local. Esse é o grande diferencial dessa moeda. A riqueza que é gerada numa comunidade, ela obrigatoriamente é reinvestida ali dentro da mesma comunidade. Esse é o escopo da moeda social, né? Essa moeda social, ela aparece como uma economia solidária, porque ela é uma alternativa da troca, né, do escambo, mas ela possui algumas características próprias, por isso que ela pode ser chamada de um instrumento poderoso para desenvolvimento local, desenvolvimento de uma comunidade. É importantíssimo isso, a gente entender que isso é possível, né? Essa moeda, que é a moeda social, ela beneficia o mercado de trabalho assim, de pequenos grupos, né, que participam daquela economia local, da comunidade, né? O uso dessa moeda social, ele é restrito, né? A circulação dessa moeda acaba fazendo a redistribuição dos recursos dentro da própria comunidade. Algo assim, dentro daquele determinada comunidade, daquela região, daquela favela, daquele assentamento, daquele bairro, né, de uma determinada região, aquela moeda é válida para circular, para que todos os produtos, os serviços permaneçam dentro, para que a economia circule dentro daquela região, para que estimule. E nós vamos ver uns exemplos muito legais, muito interessante, né, disso daí. E como surgiu essa moeda social? De onde veio a ideia de fazer uma moeda social? A gente vai remontar um pouquinho até a história mesmo, né? A história da humanidade, né? Antes de existir o dinheiro nesse formato que a gente conhece, né? Do papel moeda, da moeda, né? Os seres humanos, nós, né, fazíamos as transações comerciais por meio de trocas. Era um escambo, né? Assim, por exemplo, alguém poderia ir no mercado ou na feira, por exemplo, e trocar o feijão que cultivou lá no seu terreno pela lã produzida pelo vizinho, por exemplo. Coisa bem simples. Então a gente trocava mercadorias, trocava serviços, né? Só que com o passar do tempo, nessas relações de troca, elas foram ficando um pouquinho mais complexas, né? Um pouquinho mais complicadas. Então aí foi criado a moeda,
a moeda impressa em papel, em metal, né, como uma coisa intermediária nas transações, para facilitar as transações, as trocas. Só que o que aconteceu com o passar do tempo, né? O dinheiro extrapolou muito essa função inicial, né? A moeda extrapolou muito essa função inicial de ser aquilo que era usado para facilitar as trocas, né? Então, quando a gente fala as moedas sociais, elas são como um retorno à origem da moeda, um retorno à origem do dinheiro, para que existiu, por que foi constituído, né? Foi inserido o dinheiro nas trocas. Então ela vem resgatar um pouquinho isso, né? A origem do papel, da função do dinheiro, né? Essas moedas sociais, elas você não pode chegar e pegar uma impressora e montar e fazer uma moeda social, imprimir um papel e ponto, vou começar a utilizar. Não é assim que funciona, né? Ela tem uma regra. Elas são geralmente emitidas pelos bancos comunitários. Esses bancos comunitários, né, eles são responsáveis para realizar o câmbio da moeda local, né, que são aqueles nomes todos que nós comentamos, um deles, né, fazer o câmbio pelo real. Ele possibilita o quê? Que o consumidor troque o seu dinheiro, né, real, por notas alternativas. E aí o vendedor, depois que ele recebe essas notas alternativas, ele troque por reais. Na razão de 1 por 1, tá? Um gostoso, um maracanã ou uma palma é igual a R$1. A ideia não é especular em valor, né? A função desses bancos comunitários, né? E esses bancos comunitários, eles são constituídos de uma forma jurídica que nós conhecemos bastante, né? Quem trabalha dentro com negócios sociais, trabalha dentro do terceiro setor, que eles são constituídos na forma de associações sem fins lucrativos. Os bancos comunitários, todos eles, são constituídos nesse formato jurídico. Associações sem fins lucrativos, são considerados de interesse público, seguindo a lei das OCIPs, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a lei 97/90, lá de 99. São registrados no Ministério da Justiça, eles se dedicam a sistemas alternativos de crédito, ao microcrédito, exercem todas as atividades financeiras e eles são equiparados a instituições financeiras. Não são instituições financeiras, tá? Mas eles são equiparados à instituição financeira. Existem todo um regulamento, resoluções do Banco Central do Brasil, Bacen, que falam sobre essa realização de operações, né? De microfinanças, microcrédito, destinado à população de baixa renda e também aos microempreendedores, né? O Bacen, né, se a gente entrar no site do Banco Central, ele fala que existem mais de 103 bancos comunitários no Brasil. É muito interessante. Estou vendo aqui um comentário do IEPC, nosso amigo Carlos Virtuoso, aí do Rio de Janeiro. Um abraço para você, bom dia. Fala assim que o banco comunitário pode ajudar em financiamento imobiliário de moradias sociais e posses, tendo em vista que em muitas comunidades, as próprias comunidades possuem posses, né? Então ele ajuda até no financiamento imobiliário. É para isso mesmo que existem os bancos sociais, né? Para facilitar, para integrar as pessoas, principalmente em condições de vulnerabilidade, né, a fornecer o crédito, né? E qual a principal diferença, né, entre um banco convencional e um banco comunitário? A gente está falando, é muito simples, né? Quando a gente fala de banco comunitário, a gente fala das moedas sociais, né, que não podem ser confundidas com dinheiro, mesmo que essas moedas sociais sirvam para comprar, para vender, na troca, né? Porque não é possível a gente especular usando a moeda social, tipo assim, investir numa ação, em ações, por exemplo, né? Não pode especular, ela não serve para isso, né? E ao contrário dos bancos assim convencionais que a gente está acostumado a ver no sistema monetário, o objetivo de um banco comunitário não é gerar lucro, mas é desenvolver uma comunidade. Esse é o objetivo de um banco comunitário.
desenvolver uma ação comunitária, organizar, estimular uma economia local, né? E não produz aquela disputa, né? Não promove disputa por dinheiro. Não é essa a função, né? O banco comunitário também não tem dono, não tem acionistas. Normalmente os empréstimos são feitos com base na confiança. Olha que interessante. E as decisões são tomadas sempre coletivamente. Isso é um banco comunitário. Parece até difícil, né, de a gente falar, será que existe uma coisa dessa? Existem muitos bancos comunitários nesse formato que estão desenvolvendo bastante certas comunidades. Nós vamos ver alguns casos desses. Muito interessante mesmo, né? O primeiro banco comunitário foi o banco comunitário, primeiro banco comunitário no Brasil, né? Foi o Banco Palmas. O Banco Palmas, ele surgiu num conjunto chamado Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza. Isso há mais de 20 anos. Tá? Então, há mais de 20 anos foi feita uma pesquisa na periferia de Fortaleza, né? Que mais de 90% da população que vive na periferia tinha renda inferior a 2 salários mínimos. A renda familiar era inferior a 2 salários mínimos. Então surgiu o banco para garantir pequenos empréstimos, microcréditos, né, que não pediam comprovação de renda obrigatória, estimulavam muito a produção local, o consumo local. Surgiu o banco, inicialmente o Banco Palmas. E aí, para facilitar, inicialmente o Banco Palmas começou a trabalhar só com real. Mas para facilitar, aí foi criada a primeira moeda social do Brasil, que é a chamada palma, que é uma moeda usada pelos moradores da comunidade. Foram feitas muitas consultas, foram feitas muitas pesquisas, muitas negociações com o próprio Banco Central para que ele imprimisse a moeda palma, né? Tanto em papel como em metal. Não foi algo muito simples na época. Nós estamos falando só em 20 anos, tá? Nada mais do que isso, né? E foi um primeiro marco no sentido da moeda social no Brasil, né? Aí a gente fala assim, como é que é essa moeda, né? Eu já vi lá uma nota, né, que é a palma, né? A palma. Parece aquelas notinhas de banco imobiliário, sabe? Parece de mentira o dinheiro, né? Ele é menorzinho, é diferente, é colorido, apesar de toda a impressão ser uma impressão oficial, que tem aí garantias, né, para também não seja falsificada a nota ou a moeda, né? Mas essas notinhas têm valor, tem um valor igual ao real, né? E como que funciona isso? Normalmente essas moedas sociais, elas surgem em comunidades muito pequenas e que elas percebem o quê? Que o dinheiro não está circulando dentro daquela comunidade, né? Pensa o seguinte exemplo, né? No seu bairro existem mercados, padarias, depósito de material de construção, farmácias, comércios, né, que pertencem às pessoas daquela própria região, pequenos comércios. Porém, o que acontece? As pessoas, a grande maioria das pessoas, prefere comprar em grandes centros, onde as empresas oferecem preços promocionais, mais competitivos, então vão comprar fora da comunidade. O que vai acontecer com o comércio local, né? Provavelmente vai deixar de existir. Muitos acabam quebrando, né? Literalmente fechando as portas. E é nesse contexto que surge essa ideia das moedas sociais. Como elas são aceitas somente dentro da comunidade, elas estimulam a economia local por meio de acordos e promoções, né, com os comerciantes locais, né? O dono do mercadinho lá do bairro, por exemplo, né, passa a aceitar a moeda social e dá descontos aos compradores que utilizem essa forma de pagamento. Então, a redução nos preços, né, atrai usuários que trocam, né, parte do salário que eles recebem em reais pela moeda local, né? Parece bobagem, mas por incrível que pareça, essa pequena mudança é capaz de trazer assim transformações gigantes para uma comunidade. Elas acabam aquecendo a economia local, que às vezes tendem até a desaparecer, né?
diante aí de uma concorrência às vezes desleal, né, muito grande. A partir dessa primeira iniciativa, né, que foi do Banco Palmas, lá da região de Fortaleza, muitas outras cidades, localidades aí criaram bancos comunitários, né? Como nós falamos hoje, tem mais de 103 bancos comunitários espalhados pelo Brasil, né? São aí as favelas, comunidades, sabe, comunidades quilombolas, aldeias indígenas, assentamentos, vilas de pescadores, aquelas áreas rurais que não tem bancos tradicionais. É até difícil saber, né, quantas localidades, quantos grupos usam hoje as moedas sociais, né? Tem lugares, né, que o município inteiro utiliza. Você tem cidades aí pequenas inteiras que se utilizam dessas moedas sociais. Mas às vezes esse uso da moeda também fica restrito a bairro, a uma pequena comunidade, não importa, né? A gente pensa que essas moedas estão somente nas grandes cidades, né, do sertão, estão no interior, em muitos municípios distantes, distantes dos centros urbanos, no interior da Amazônia, né? A gente acha que acaba sendo moedas para uma outra realidade, né, muito distante da gente, mas na verdade a grande maioria dos bancos comunitários e dessas moedas sociais estão bem próximas, assim, dos grandes centros. Nós temos muitas comunidades, muitos bancos comunitários muito próximo do Grande São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Porto Alegre, de Brasília. Nós temos uma realidade bem diferente do que a gente pensa, né? E aí eu trouxe alguns exemplos interessantes, né, da moeda social e dos bancos, que mostram bem assim que elas são uma maneira alternativa mesmo, né? Porque elas foram criadas, tem uns motivos às vezes um pouquinho diferentes, apesar das regras, né, seguirem legislações do Bacen para você constituir um banco comunitário, elas são às vezes um pouco flexíveis nas finalidades da criação do banco. Isso é interessante. Então vou trazer um exemplo aí. Tem uma moeda que chama Sampaio. Essa moeda Sampaio é muito conhecida aí na periferia da zona sul de São Paulo. São Paulo é tão grande que em cada zona tem uma periferia. A periferia da zona sul, né, de São Paulo tem essa moeda que chama Sampaio. Há mais de 10 anos surgiu essa moeda quando um banco comunitário foi criado lá no Jardim Maria Sampaio. O objetivo, né, desse banco era emprestar dinheiro sem cobrança de juros ou qualquer lucro. Era emprestar dinheiro um por um. Você empresta R$1, você devolve R$1. E com prazo, com carência. Esse foi o primeiro objetivo. Foi o objetivo número 1 da criação desse banco. E foi uma parceria, né, da sociedade civil organizada, de associação, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Essa Secretaria Nacional de Economia Solidária é um órgão do Ministério do Trabalho, né? Ele forneceu capital inicial para os empréstimos, tá? Empréstimos em Sampaio, né? O dinheiro emprestado pelo banco, né, o Sampaio, tinha aceitação, foi feito um grande trabalho de aceitação com o comércio local dessa região. Os comerciantes passaram a aceitar essa moeda. E depois, né, conversando, eu cheguei até a conversar com alguns comerciantes dessa região, que falou o que aconteceu. Quando foi instituído isso, que não faz muito tempo, né, começou a acabar um pouco o fiado, né? A moeda paralela acabou com o fiado, além de estimular a economia local. Então ela foi criada para emprestar dinheiro a juros zero, a ganho zero, um por um, e acabou com o fiado dentro de uma comunidade. Facilitou, movimentou esse comércio naquela região. Aí nós temos um outro caso, que é muito interessante, a moeda que chama Capivari. Cada um tem um propósito, tá? Essa moeda Capivari, ela circula na cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, tá? Cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, fica, vamos dizer assim, no interior do Rio, tá? Não é uma cidade praiana não, interior do Rio.
Chama Capivari porque tem estampado a imagem de uma capivara, né? Hoje nós temos o lobo-guará, algumas coisas na moeda real. Lá na Capivari é uma capivara estampada, e essa moeda circula por essa cidade aí no Rio de Janeiro, né? Como um dinheiro alternativo. E lá é administrado por Banco Comunitário Capivari. E os recursos são recursos da Prefeitura Municipal. Então o município todo lá de Silva Jardim, da cidade de Silva Jardim, participa dessa moeda paralela, vamos dizer assim, moeda complementar. A moeda social lá é usada também para conceder microcrédito, que é só concedido na moeda local. Isso significa o quê? Você estimula o comércio. Olha, eu vou conceder um empréstimo para você, mas é em Capivari, é na moeda Capivari. Você vai receber moeda Capivari e vai gastar a moeda Capivari aonde? Na região que aceita a moeda Capivari. Quer dizer, você está estimulando o comércio local. Né? Esse banco comunitário funciona de modo bem alternativo. E olha a coisa interessante, tá? Para você conseguir o crédito lá. Em vez de consultar o SPC Serasa, né, para fazer aquela análise do crédito, a análise do crédito é feita da seguinte forma: leve em consideração a opinião dos vizinhos sobre o solicitante do empréstimo. E aí acontece, aqueles inadimplentes, né, mas que agem de má fé, tem o nome anunciado por um carro de som na cidade. Esse cara é devedor, usou de má fé, pegou dinheiro no banco. Nós estamos falando de uma cidade no Rio de Janeiro que utilizou de uma forma alternativa para que o comércio tenha um desenvolvimento do comércio local. Está aqui, disponível, já faz tempo que funciona. Olha que interessante a forma de trabalhar. Aí tem uma outra moeda interessantíssima que chama Gostoso, é o nome da moeda. Na cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Fica a uns 100 quilômetros mais ou menos de Natal, né? Lá é um pouco diferente, eles estão utilizando a moeda Gostoso, né, também através de um banco solidário, se não me engano é Banco Solidário de Gostoso, né? Só para dar assim bônus, bonificar trabalhadores. Ela não serve para troca, não, é para bonificar. E na própria nota vem impresso, né, o modo de funcionamento desse dinheiro emprestado, desse dinheiro paralelo. Vem escrito lá que está totalmente proibida a troca ou negociação dessa moeda por dinheiro. Lá é usado para bonificar. Então algumas bonificações que as empresas vão dar, ou descontos que o comércio dá, ele dá em Gostoso. Isso, você só pode usar isso para trocar em produtos e serviços da comunidade. Eu acho fantástico isso. Eu acho assim uma grande sacada isso, né? Você estimula, você movimenta uma economia. É uma economia alternativa totalmente solidária, né? E esse projeto, ele também foi constituído, foi criado em parceria com a Universidade Federal da Bahia. E ele é gerido pelo Banco Comunitário de Gostoso, né? Então, assim, é algo que existe um controle, existe assim um motivo desse formato. Muito interessante, né? Um outro caso que eu vou trazer, o último caso, né, que é a moeda que chama CDD, Cidade de Deus. Isso é uma moeda muito recente, tá? Deve ter uns 8 anos, qualquer coisa assim, que foi criada depois da pacificação da comunidade, né, da Cidade de Deus, né, que é uma comunidade localizada no Rio, se não me engano ali deve ser zona oeste do Rio de Janeiro, né? Ele ganhou um banco comunitário, essa comunidade, e uma moeda própria, que é o CDD, que é o Cidade de Deus, é o CDD. E o funcionamento é muito semelhante às outras moedas também, né? O banco comunitário estimula a economia interna da comunidade por meio dessa circulação da moeda social. E mesma coisa, são feitas parcerias, né, com os comerciantes da Cidade de Deus, né, através de descontos, que é muito interessante esse formato que eles fazem lá, que esperam o quê? Que os moradores gastem o dinheiro que ganham na comunidade, não em outros lugares. Então o que eles fizeram? Eles ofereceram descontos
E quem comprar com CDD acaba participando de sorteios semanais. Tudo para aquecer a economia. Olha, se você comprar em CDD e não em real, você vai concorrer a um prêmio, vai concorrer a uma moto toda semana. Poxa, peraí, por que eu vou comprar em real? Então eu vou usar o CDD. Compro, né? Tudo bem, eu tenho que trocar o CDD por real, não tem problema. Mas eu comprando em CDD, naquele local, naquela comunidade, eu vou concorrer a prêmios. E quem que banca esses prêmios? Todo o comércio local, toda a estrutura local, para que faça o quê? Estimule, né? Fortaleça essa economia local. Isso é através do quê? Da solidariedade, da cumplicidade, do associativismo. Eu acho fantásticas essas ideias. É mente aberta, é pensar um pouco diferente, até na economia. Olha como é interessante, né? Dados aqui do próprio Banco Central, nos últimos 4 anos, as transações com as moedas sociais nesses 103 bancos, parece até muito pequeno, mas ultrapassou 100 milhões de reais as transações, movimentou 100 milhões de reais. Parece até pouco diante de todo o movimento da nossa economia, mas não é não. Esses 100 milhões movimentados, com certeza mudou aí a forma de pensar, a maneira de agir, as vidas de muitas pessoas aí, gerou emprego e renda. A gente pode notar que esse funcionamento da moeda social não é independente do sistema monetário oficial, não. É na verdade um dinheiro alternativo, mas que ele cumpre uma função complementar, né? Em situações que o real não consegue solucionar. O real às vezes não consegue solucionar problemas sociais, como gerar emprego e renda, como inclusão social. Já uma moeda social consegue. É muito interessante isso, né? Aí eu vejo algumas perguntinhas que a gente responde depois. O que se exige para criar um banco comunitário, né? Primeiro, vontade, né? E ter disposição de muitas pessoas da sociedade civil dentro da comunidade em organizar uma associação para que seja aprovada nos moldes do Banco Central, tá? Não é difícil não, tá? Nos moldes do Banco Central, ter toda uma estrutura para fazer isso, para se criar. Não é complexo não, tá? Exigem normas, lógico, para você seguir, mas você não tem que ter grandes lastros, não tem que ter como um banco convencional não, tá? E o Brasil não é o único país com moedas sociais. Nós temos aqui, ó, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, a França, Estados Unidos, a Alemanha, que trabalham também com as moedas complementares nesse mesmo formato, né? Nós não estamos inventando a roda aqui com isso. Já existe isso, é uma tendência mundial. Quando a gente olha para o social, para o ambiental, a gente está falando muito do social, mas o ambiental está junto disso tudo, nesse desenvolvimento, né? E aí, a gente, para finalizar, pode perguntar, a moeda social, ela é legal? Ela é algo regulamentado e legal? Sim, né? Porque ela é uma moeda de troca, não tem uma validade para especulação ou para comercializar o dinheiro, não tem valorização. Hoje um gostoso vale 5 reais, não tem isso, não pode ter isso, não é essa a ideia, né? É um sistema de troca que funciona em harmonia com a legislação brasileira. Não traz prejuízo para os cofres públicos, muito pelo contrário, né? Não interfere no funcionamento dos bancos regulamentados pelo Bacen. Eu acredito que os bancos comunitários que são os principais, né, responsáveis por emitir as moedas sociais, eles não podem ser vistos como agentes financeiros. A própria lei fala que ele é equiparado a uma instituição financeira, mas ele não é um agente financeiro, porque ele não visa lucro. A base toda é essa, ele não visa lucro, né? Toda a base legal dessas moedas está numa economia solidária, né? Naquele apoio mútuo, na cooperação entre os membros do grupo, né? De um pequeno grupo, de um comerciantes, de um grupo, de uma comunidade. Aí que está essa base legal dessas moedas, né? Elas não vão contra a economia vigente, muito pelo contrário, elas proporcionam a inclusão de pessoas que costumam ficar de fora do sistema econômico, que não tinham chance de
obter um empréstimo, mesmo que seja pequeno, um microcrédito. Então, elas estão totalmente vinculadas ao próprio sistema econômico nosso. A gente pode dizer sim que a moeda social ela é legal, tanto no sentido jurídico, né, das legislações existentes, quanto até no uso mais corriqueiro da palavra, né, da moeda, da troca, do social, quer dizer, é da troca comunitária. Muito interessante. Eu fiquei muito fascinado por esse assunto. Eu gosto muito de olhar para esse assunto e ver as possibilidades que essas moedas nos trazem. O Alexandre aqui, que é lá de Gramado, Rio Grande do Sul, está colocando, né, que as moedas sociais e as moedas digitais têm na sua essência o objetivo de desburocratizar e tornar mais democrático o uso nas transações financeiras. Sim, com certeza esse é um dos fatores, né? Em condições normais, né, aproveitando até o gancho, em condições normais, né, quando o sistema é bem desenhado, sem desrespeitar a legislação, bem regulamentado, é bem administrado, né, com princípios éticos, né? Por isso que a gente fala em como criar um banco social, é isso, né? Tem que ser dentro da legislação, regulamentado, princípios éticos. A gente vê que o uso das moedas sociais não afeta o poder do Banco Central de controlar a quantidade de moeda e de crédito, não ameaça o papel do Banco Central em relação aos próprios sistemas de pagamentos nacionais e internacionais. Não coloca em risco a estabilidade do sistema financeiro de forma alguma. Essas moedas sociais são consideradas moedas complementares. Por isso que elas são até estimuladas pelo governo. O Banco Central estimula, quando ele coloca que uma organização da sociedade civil, né, constituída legalmente, de interesse público, que trabalhe com o microcrédito, que visem tirar as pessoas da pobreza, podem ser equiparados a uma instituição financeira, sem grandes complicações, muito simples. Então é estimulado pelo governo. A gente não está indo contrário e pondo em risco nada. É muito interessante quando a gente começa a olhar por esse lado, né? E aí a gente percebe, né, que essas moedas, né, elas podem funcionar mesmo como instrumentos de políticas públicas, né? E vamos falar políticas públicas de finanças solidárias, vamos dizer assim, né? Instrumento de políticas públicas de finanças solidárias, né? Porque são totalmente compatíveis com a política monetária do Banco Central. E aí é de encontro que a gente falou. Essas moedas sociais, elas podem ser consideradas uma economia alternativa para o Brasil. Ajudar a acabar com a desigualdade social imposta, reduzir a pobreza, gerar emprego e renda. Simples assim. A legislação está aí à nossa disposição, os modelos que existem estão aí. Se você deseja criar um banco social, vamos ver quem já fez, vamos ver qual modelo se encaixa melhor para aquela região que você quer atender. Qual a finalidade? Desenvolver uma comunidade? Bacana. Vamos ver as necessidades dessa comunidade. Aqui em São Paulo é uma realidade, determinada situação, determinada periferia. No Rio de Janeiro é outra. Se a gente for para o sul, Porto Alegre, ou for para Salvador, ou for para Manaus, cada local é uma realidade. Então entender essa realidade é o que você quer fazer. A legislação está pronta para poder encaminhar, para você poder caminhar de forma segura e complementar. E aí vai até obter situações de você ter recursos do próprio governo, do próprio Banco Central, né, que são fundos perdidos. Existem até condições de você tomar esses recursos para financiar uma rede local. Ok? Esse é o assunto que nós trouxemos, até com uma pitadinha assim. Vamos olhar para isso. Procurem aí no Google, procurem no Banco Central principalmente, tá? Nos sites oficiais do governo, no site lá da Economia Solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária, a gente vai encontrar muita documentação, muita coisa importante. Também podem nos procurar, tá?
Aí eu vi aqui que estão colocando, se fosse criada uma moeda para apoiar um determinado grupo social, tipo catadores de resíduos, onde a prefeitura apoiasse dando X valor a cada quilo de resíduo coletado, eles pudessem trocar em um local onde recebesse doações de alimentos e roupas. Sim, a moeda foi criada, um banco social é criado até para facilitar isso, facilitar essa troca, né? Deveria haver uma moeda social pelo produto doado, poderia ser isso, poderia, tá? Por quê? Como é a base de troca, você estipula. Olha, isso vai ser bônus, isso vai ser para produto doado, isso vai ser para determinada finalidade, então é mais aberto, é muito amplo, né? Então é esse o recado que a gente gostaria de passar. Eu quero deixar até também com vocês, né, que esses vídeos que a gente tem feito, essas lives, né, com esses assuntos, né, a gente tá, vocês podem acessar no IGTV, né, do Instagram, eles ficam gravados também no nosso canal do YouTube, né, que é o Biro Social, tá? Para vocês compartilharem, verem aí com mais calma também e ver os outros vídeos também, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, a atenção de todos. É um assunto muito apaixonante, eu acho muito interessante, porque isso realmente pode trazer um desenvolvimento social, pode colaborar muito com o fim aí da pobreza, dessas desigualdades sociais que são impostas, né? Realmente essas ideias são incríveis, aí como a Andréia está comentando. Eu acho que todo mundo devia olhar para isso. Vamos trabalhar em prol disso aí. Obrigado, Edgar, Washington, Ricardo Urso. Gratidão a todos vocês que participaram. E não deixem de assistir as próximas também, que nós vamos falar um pouquinho sobre economia solidária, tá? Que vem muito de encontro à moeda social, ao banco comunitário. Ok? Muito obrigado, bom dia para vocês. Até a próxima. Beijo no coração.